O rumor, se é que se podia chamar assim, algo que carregava o peso esmagador de uma profecia apocalíptica, não apenas serpenteou, mas explodiu com a força de uma bomba silenciosa no coração milenar da cristandade. Deslizou pelos corredores ecoantes do Palácio Apostólico, gotejou como ácido nas conversas polidas dos salões da Secretaria de Estado, infiltrou-se nas bibliotecas poeirentas dos dicastérios e ecoou, com um timbre de pavor reverente, até mesmo nas cozinhas movimentadas e nas celas austeras onde o clero menor e os religiosos serviam e rezavam. Papa Leão XIV, o pontífice eleito sob o signo da surpresa, o homem que rapidamente se tornara o epicentro de um terremoto silencioso, destinado a purificar a igreja de suas escórias mundanas, teria num ápice de sua desconcertante lógica espiritual, partilhado com um círculo ínfimo, quase monástico, de seus mais fiéis e discretos colaboradores, uma intenção que transcendia qualquer reforma já concebida: a dissolução, pura e simples, do Sacro Colégio de Cardeais. A palavra em si, dissolução, parecia um sacrilégio, um ataque à própria estrutura ontológica da Igreja Romana. E, como corolário dessa aniquilação hierárquica, a convocação de um evento sem precedentes. Um sínodo universal, não consultivo, mas refundador, destinado a recriar a liderança colegiada da Igreja a partir de critérios nus, crus, extraídos diretamente das Beatitudes e dos Atos dos Apóstolos, despidos de qualquer vestígio de poder temporal, de carreirismo eclesiástico, de títulos que soassem mais a cortes imperiais do que a simplicidade galileia. O Vaticano, essa cidade-estado que testemunhara a ascensão e queda de impérios, que sobrevivera a cismas, guerras e à própria fúria dos séculos, que aprendera a gerir crises com uma combinação de astúcia diplomática, paciência geológica e fé inabalável, encontrou-se, de uma hora para outra, mergulhado numa dimensão de choque que beirava o indescritível. Não era apenas a perplexidade diante do inesperado, era a vertigem perante o abismo do inimaginável. A própria ideia de um papa que, em nome da pureza evangélica, se voltasse contra o corpo que o elegera e que constituía seu mais alto senado, parecia uma heresia, um delírio, a antítese da prudência romana. Nos primeiros momentos, quando os ecos dessa intenção papal começaram a vazar, a incredulidade foi a reação dominante. Impossível, murmuravam os monsenhores de longa data. O Santo Padre, por mais singular que seja seu estilo, não ousaria. Seria o caos. Mas a singularidade de Leão XIV era precisamente sua capacidade de ousar o que ninguém mais ousaria, de trilhar caminhos que a lógica humana consideraria intransitáveis. E, à medida que as confirmações fragmentárias, vindas de fontes improváveis mas críveis, começavam a se acumular, o manto gélido da realidade começou a cobrir a cúria. Aquele pastor, que prometera abrir janelas fechadas pelo medo, parecia agora disposto a derrubar os muros mestres, convencido de que apenas sobre ruínas purificadas se poderia reconstruir o templo do Espírito. Esta ameaça que pairava sobre Roma como uma nuvem carregada de tempestade, não era um trovão em céu azul. Era a culminação lógica, quase inexorável, de um processo de atrito crescente, uma guerra de desgaste espiritual que se travava desde que Leão XIV assumira o sólio de Pedro. Cada gesto seu, desde a recusa em habitar os faustosos apartamentos papais, preferindo a austera hospitalidade da Casa Santa Marta, até suas missas matinais, despojadas de qualquer solenidade espetacular e frequentemente celebradas sem a presença invasiva das câmeras, foram uma peça nesse mosaico de ruptura. Suas nomeações para postos cruciais, bispos de perfil eremítico, pastores com um cheiro de ovelha e poeira de estradas esquecidas, teólogos contemplativos que jamais haviam pisado nos corredores do poder, em detrimento de diplomatas experientes e administradores curiais de carreira, já haviam causado um profundo mal-estar. A reorganização silenciosa de dicastérios, anunciada por breves notas no L'Osservatore Romano
que para os leigos nada diziam, mas que para os vaticanistas experientes significavam verdadeiras decapitações e reconfigurações de poder, adicionara lenha à fogueira do descontentamento. Contudo, foi a promulgação do Decretum de Purificatione et Servitior que transformou o murmúrio da crítica em rugido de aberta rebelião. Aquele documento, um verdadeiro manifesto da visão eclesial de Leão XIV, com suas exigências draconianas, os 30 dias anuais de retiro espiritual em silêncio absoluto, longe das distrações e dos conchavos romanos, a serem realizados em mosteiros isolados, verdadeiros desertos espirituais, a renúncia imediata e incondicional a todos os títulos honoríficos, Monsenhor, Excelência Reverendíssima, Eminência, que não correspondessem a uma função pastoral direta e efetiva, a abolição de apartamentos curiais excessivamente grandes ou luxuosos, revertendo esses espaços para o acolhimento de peregrinos pobres ou religiosos em formação. Uma revisão implacável de todas as nomeações, introduzindo um período de discernimento espiritual de 6 meses para qualquer nova designação e a possibilidade de reavaliação de cargos existentes, não com base em antiguidade ou influência, mas em comprovada vida de oração, desapego radical dos bens materiais e zelo pastoral incandescente. A suspensão temporária de todos os grandes eventos, congressos e simpósios no Vaticano, que não tivessem um foco estritamente evangelizador ou caritativo, com o redirecionamento dos fundos economizados para as dioceses mais necessitadas e as missões adigentes. E, finalmente, a exigência inegociável de que todos os clérigos, servindo na Cúria Romana, do mais humilde escriturário ao mais graduado prefeito de congregação, dedicassem um dia inteiro por semana ao serviço direto e anônimo aos pobres da cidade de Roma, seja em refeitórios sociais, abrigos para sem-teto ou hospitais. Foi recebido por uma significativa e poderosa facção do colégio cardinalício, não como um chamado à santidade, mas como uma declaração de guerra. Para estes príncipes da Igreja, homens moldados por décadas de serviço em uma instituição que para eles deveria equilibrar a dimensão espiritual com a necessidade de uma presença forte e articulada no mundo, o decreto era a prova cabal da ingenuidade perigosa de Leão XIV, de seu idealismo espiritualista que beirava o fanatismo. Viam nele um ato de autoritarismo disfarçado de piedade, uma tentativa de impor um modelo monástico a uma estrutura de governo global, o que, em sua visão, paralisaria a máquina administrativa da Igreja, minaria sua credibilidade diplomática e a tornaria irrelevante nos grandes debates da humanidade. Ele quer transformar a Cúria num mosteiro de cartuchos. Swingon cardeal conhecido por sua vasta cultura e sua habilidade em navegar as complexas correntes políticas internas e externas. Mas quem irá dialogar com os governos? Quem irá gerir o patrimônio da Igreja? Quem irá enfrentar os desafios teológicos e morais do nosso tempo com a competência necessária? Santos, sim, precisamos de santos, mas também precisamos de estadistas, de canonistas, de financistas, de diplomatas. As reuniões secretas da oposição, antes encontros esporádicos para trocar impressões e lamentações, tornaram-se verdadeiros conselhos de guerra. Realizavam-se em apartamentos discretos, mas ainda opulentos, longe dos olhares curiosos, geralmente à noite, regadas a café forte e, por vezes, a um bom vinho que ajudava a lubrificar as línguas e a acalmar os nervos. Ali, cardeais que representavam diferentes geografias e sensibilidades, mas unidos pelo temor comum diante da Revolução de Leão XIV, debatiam estratégias, vazamentos calculados para setores específicos da imprensa, artigos de opinião assinados por pseudônimos ou atribuídos a fontes vaticanas bem informadas que questionavam a saúde mental do Papa, sua desconexão da realidade, sua tendência ao isolamento autocrático, tornaram-se ferramentas frequentes. O clímax dessa resistência organizada fora a entrega formal do documento Considerações Urgentes sobre a Direção do Pontificado e a Salvaguarda da Unidade da Igreja. Um texto que,
Apesar da linguagem respeitosa e filial, era um libelo acusatório contra as políticas papais e um apelo desesperado para que ele reconsiderasse seu rumo. A resposta de Leão XIV, uma escuta prolongada e silenciosa, seguida de um agradecimento polido e da promessa de levar o assunto à oração, fora para os signatários a confirmação de que o diálogo era impossível, de que o Papa estava entrincheirado em suas convicções, surdo a qualquer apelo à prudência ou ao realismo. A atmosfera já incandescente fora ainda mais conflagrada pelo gesto profético e perturbador do cardeal Luiz Antônio Tagle. Sua recente nomeação como cardeal-bispo de Albano, uma das 7 dioceses suburbicárias, tradicionalmente reservada a cardeais de grande prestígio e proximidade com o Papa, fora interpretada por Leão XIV como um reconhecimento da profunda espiritualidade e do zelo pastoral de Tagle. No entanto, o próprio Tagle, figura amada por muitos pela sua humildade e compaixão, parecia carregar o peso de uma angústia eclesial que transbordou em seu ato silencioso e dramático. Às horas de joelhos na penumbra da capela de São João, diante de um simples pano branco bordado não com ouro, mas com as palavras lancinantes Exe Homo, e em seguida, a caminhada descalça quase processional pelos corredores do Palácio Apostólico, culminando na deposição de um pequeno e tosco crucifixo de madeira contra a imponente porta de bronze da Secretaria de Estado, acompanhada do murmúrio quase inaudível: somente por Cristo. Aquele gesto, aberto a múltiplas interpretações, lamento, penitência, protesto, chamado à conversão radical, sacudiu o Vaticano. Para os apoiadores de Leão XIV, Tagle era a personificação da igreja sofredora e orante que o Papa buscava restaurar. Para os opositores, era mais um elemento de desestabilização, um radicalismo performático que temiam poderia encorajar ainda mais o Papa em seu ímpeto reformador. Para Leão XIV, o gesto de Tagle pode ter sido um espelho doloroso da agonia da igreja, mas também, paradoxalmente, um sinal da sede de autenticidade que ele sentia ser a mais profunda necessidade do povo de Deus e a mais ferozmente resistida por aqueles que se apegavam às velhas estruturas. Foi neste cadinho fervente de tensões acumuladas, de reformas impostas e ferozmente combatidas, de profecias silenciosas e de uma crescente sensação de impasse, que a ideia da dissolução do colégio cardinalício, uma solução final espiritual, teria tomado forma na mente e na alma de Leão XIV. Aqueles poucos que tinham o privilégio raro de partilhar momentos de intimidade espiritual com o pontífice descreviam um homem imerso em profunda oração, mas também marcado por uma tristeza quase palpável. Não era a tristeza da derrota, mas a dor de um pai que vê seus filhos mais próximos se recusarem a entender o caminho da salvação. Ele me disse certa vez, com lágrimas nos olhos, confidenciou um velho abade cisterciense, seu diretor espiritual de décadas, que sentia como se estivesse lutando não apenas contra a inércia, mas contra uma fortaleza de privilégios e mentalidades mundanas que se entrincheirara no próprio coração da igreja. Ele vê o colégio cardinalício, não em sua totalidade, claro, mas em sua facção mais poderosa e resistente, como o símbolo e o motor dessa resistência ao Espírito Santo. A lógica de Leão XIV, embora canonicamente audaciosa e historicamente sísmica, possuía uma coerência interna, forjada no fogo da sua experiência mística e na sua interpretação radical do Evangelho. Se a igreja era o corpo de Cristo, e se esse corpo estava enfermo por causa de tumores de poder, de autorreferencialidade e de comprometimento com o espírito do mundo, então a cirurgia, por mais dolorosa e arriscada que fosse, tornava-se não apenas uma opção, mas um imperativo. De que serve um senado de anciãos se sua sabedoria se tornou a prudência da serpente e não a simplicidade da pomba? Teria ele meditado em voz alta durante uma das suas longas noites de vigília na capela da Casa Santa Marta, diante apenas do Santíssimo Sacramento e de um ícone da Virgem Desatadora de Nós. Se os pilares do templo se tornam adornos vãos ou, pior, sustentáculos da corrupção,
Não seria necessário, como Sansão, abalar as colunas para que o que é falso desabe e o que é verdadeiro possa ser reconstruído sobre a única rocha que é Cristo. Quando os primeiros ventos dessa tempestade vindoura chegaram aos ouvidos atentos dos cardeais da oposição, através de um secretário papal inadvertidamente loquaz, de um bilhete interceptado, ou talvez de uma intuição nascida do próprio medo que suas consciências lhes inspiravam, a reação foi de uma violência verbal e emocional que rompeu todos os diques da tradicional fleuma curial. É o Apocalipse. O homem perdeu o juízo divino e humano. Explodiu um cardeal de uma importante diocese europeia, conhecido por sua eloquência e por sua influência nos círculos conservadores, que viam Leão XIV como um perigo para a ortodoxia, apesar da austeridade doutrinária do Papa. Ele não pode, ele não ousa. Isto é um atentado contra a própria Constituição Divina da Igreja. Ele está se proclamando um ditador absoluto, um faraó eclesiástico que pretende refazer a esposa de Cristo à sua imagem e semelhança, ignorando 2 milênios de tradição e magistério. Outro prelado, um prefeito de congregação com fama de canonista implacável e guardião da legalidade, tentava, com as mãos trêmulas e a voz embargada, articular a magnitude do abismo que se abria. A base canônica para tal ato é inexistente, ou, na melhor das hipóteses, extremamente tênue e sujeita a interpretações que levariam ao caos. O Romano Pontífice exerce o poder supremo, é verdade, mas esse poder não é arbitrário, não é ad nutum principis no sentido secular. Está ordenado à edificação do corpo de Cristo, não à sua mutilação. O colégio dos cardeais, e especialmente o dos eleitores, tem uma função essencial na sucessão apostólica, na garantia da continuidade do ministério petrino. Dissolvê-lo por um ato de vontade unilateral, criar um vácuo de poder dessa magnitude, seria o mesmo que convidar ao cisma, à proclamação de antipapas, à desintegração da comunhão visível. O espectro de Avignon, do grande cisma do Ocidente, assombrava as mentes mais eruditas. O medo, de fato, era o sentimento dominante. Medo da perda de status e influência, para alguns. Medo do desconhecido, da anarquia, para outros. Medo genuíno pela unidade e pela sobrevivência da Igreja, como instituição capaz de cumprir sua missão no mundo. Para uma parcela que, embora discordando radicalmente dos métodos de Leão XIV, não podia ser acusada de simples carreirismo. As notícias, ainda não confirmadas por nenhum canal oficial, mas alimentadas por uma rede invisível de telefonemas urgentes, e-mails criptografados e encontros furtivos, espalhavam-se como um contágio. Monsenhores pálidos se benziam ao ouvir os boatos. Diplomatas acreditados junto à Santa Sé começavam a enviar despachos alarmados para suas capitais. Núncios apostólicos em postos distantes recebiam fragmentos da informação e tentavam, desesperadamente, obter uma linha direta com Roma, que lhes desse um quadro claro da situação, que parecia cada vez mais surreal. Leão XIV, no entanto, permanecia em seu aparente isolamento na Casa Santa Marta, um isolamento que não era de inação, mas de intensa atividade interior. Sua capela pessoal tornara-se o seu verdadeiro gabinete de crise, seu conselho de guerra. Ali, prostrado por horas diante do sacrário, ele não buscava estratégias humanas, mas a confirmação daquela que ele sentia ser uma moção divina, por mais terrível que fosse. Ele não era um revolucionário por temperamento. Sua natureza era contemplativa, avessa ao confronto. Mas a resistência que encontrara, a incapacidade de mover o coração daqueles que, por ofício, deveriam ser os primeiros a abraçar um caminho de conversão, o levara a uma conclusão dolorosa. A estrutura em si estava comprometida. Não bastava trocar algumas peças. Era preciso refundir o molde. Seu plano, caso se decidisse a executá-lo, era audacioso em sua simplicidade evangélica. O primeiro passo seria um anúncio formal, talvez numa carta dirigida a todo o povo de Deus, explicando as razões profundas, espirituais, de sua decisão, enfatizando que não se tratava de um ato de vingança ou de autoritarismo, mas de uma necessidade dolorosa
para a salvação da alma da Igreja. Em seguida, a suspensão sine die de todas as funções e prerrogativas do Colégio de Cardeais existente, incluindo crucialmente o direito de eleger o próximo Papa. Os títulos poderiam, por caridade, ser mantidos a nível pessoal, mas seriam esvaziados de qualquer poder efetivo. O governo da Igreja, durante o interregno, seria assumido diretamente por ele, assistido por uma pequena comissão de servos fiéis, escolhidos por sua santidade e desinteresse, talvez incluindo figuras como o cardeal Teglon, se este aceitasse. O clímax seria a convocação de um grande sínodo de reconciliação e refundação. Não um concílio ecumênico nos moldes tradicionais, mas uma assembleia mais fluida, mais representativa da diversidade carismática da Igreja. Seriam convidados bispos diocesanos, sim, mas em proporção equilibrada com um número significativo de presbíteros, especialmente párocos de periferias e missionários, diáconos permanentes, religiosos e religiosas de todas as formas de vida consagrada, com ênfase nos contemplativos e naqueles dedicados aos mais pobres, e uma forte delegação de leigos e leigas, teólogos, catequistas, líderes de movimentos e novas comunidades, representantes de famílias cristãs, jovens. Os critérios de seleção seriam radicalmente novos. Não mais a proeminência hierárquica ou a erudição acadêmica por si sós, mas o testemunho de uma vida cristã vivida em radicalidade, o martírio interior da fidelidade cotidiana, a proximidade com os sofredores, a paixão pela evangelização. Este sínodo teria um duplo mandato. Primeiro, um profundo ato de penitência e purificação coletiva pelas infidelidades da Igreja, especialmente as de suas lideranças. Segundo, discernir, sob a luz do Espírito Santo, os novos caminhos e as novas estruturas de consulta, governo e, fundamentalmente, de eleição do Bispo de Roma, para que nunca mais, segundo a esperança de Leão XIV, o poder eclesiástico pudesse se entrincheirar de forma a resistir à vontade de Deus. A facção opositora, ao vislumbrar os contornos desse projeto, sentiu o chão sumir sob seus pés. Era a negação de tudo o que conheciam, de tudo em que acreditavam sobre a ordem e a tradição da Igreja. A reação foi imediata e desesperada. Começaram a articular uma estratégia de múltiplas frentes. Primeiro, uma tentativa de cerco ao Papa. Solicitar audiências em massa, não mais em pequenos grupos, mas como um corpo coeso, para demonstrar a amplitude da oposição e pressioná-lo a recuar. Segundo, a elaboração de um documento teológico e canônico detalhado, a ser assinado pelo maior número possível de cardeais e bispos de renome, refutando ponto por ponto a legitimidade de tal ato e alertando para o perigo de cisma. Este documento seria enviado não apenas ao Papa, mas a todas as conferências episcopais do mundo, numa tentativa de isolar Leão XIV e angariar apoio internacional para a causa da legalidade. Terceiro, e mais perigosamente, começaram a circular, nos círculos mais restritos e exaltados, discussões sobre a possibilidade de declarar publicamente o Papa pertinazmente desviado da fé, ou mentalmente incapaz de exercer o munus petrino, abrindo caminho para um eventual e canonicamente nebuloso processo de deposição ou de declaração de sede impedida. Eram águas turvas e traiçoeiras, onde o espectro do cisma se tornava uma possibilidade real e aterradora. Enquanto isso, os raros mas convictos defensores da linha papal, aqueles que viam em Leão XIV um profeta suscitado por Deus para tempos de crise, observavam com uma mistura de temor e esperança. Um jovem teólogo africano, recentemente chamado a Roma para colaborar com um dos poucos dicastérios que haviam abraçado com entusiasmo o espírito do decretum, escrevia a um amigo: "O que estamos vivendo aqui é o Gólgota da Igreja institucional. É doloroso, é escandaloso para o mundo, mas talvez seja o único caminho para a ressurreição. Se o Papa tiver a coragem de ir até o fim, veremos o nascimento de uma igreja mais pobre, mais humilde, mais livre, verdadeiramente serva e esposa de Cristo, não senhora do mundo. Mas o preço será alto,
E as legiões de Satanás, aquelas que se aninham também dentro de nossos muros sagrados, não cairão sem uma luta feroz. O terremoto silencioso de Leão XIV estava, pois, a ponto de se converter numa erupção vulcânica de consequências imprevisíveis. A ameaça, ainda não formalizada, de dissolver o colégio de cardeais era o grito de um pastor que via o rebanho se dispersar e os lobos se banquetearem, não por falta de cercas, mas por excesso de pastores que se apacentavam a si mesmos. O Vaticano, paralisado pelo choque, era o palco de um drama espiritual que transcendia as querelas de poder e as filigranas canônicas. Era a luta eterna entre o espírito que sopra onde quer e as estruturas que tentam, em vão, aprisioná-lo. E no centro dessa tempestade, um homem, o bispo de Roma, Leão XIV, enfrentava, na solidão da sua consciência diante de Deus, a decisão mais terrível e potencialmente mais transformadora da história recente da Igreja Católica. O mundo observava, prendendo a respiração. A Igreja, em suas profundezas, gemia como em dores de parto, esperando que, de tanta angústia, pudesse finalmente nascer uma nova aurora de fidelidade ao seu Senhor.